Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa aula 5 sobre poesia e nós vamos falar de poesia na contemporaneidade, ou seja, nos tempos modernos. Como eu tinha falado numa aula anterior, em 1922 surgiu o movimento modernista e esse movimento ele mudou a ideia de como construir textos, como construir os poemas e também em relação aos temas. No caso, para o poema, ele teve uma grande transformação. Acho que foi uma das coisas que mais se transformou na literatura foram os poemas. Porque antes, como a gente tinha falado, você tinha uma métrica muito certinha para seguir, você tinha número de estrofes, em cada época tinha uma colocação diferente, como ficaria mais bonito um poema, e também tinham as rimas, tinha que rimar tal verso com outro verso, e isso daí acabava atrapalhando um pouquinho o autor do poema, que ele tinha que trocar as palavras, porque aquela não ia caber ali. E qual que foi a intenção do movimento modernista, né? Valorizar mais aí as ideias e a criatividade dos poetas, dos autores. Por isso, nós vamos ver que eles meio que aboliram isso de métrica e versos, né, e rima, a métrica dos versos e as rimas, e aí outros tipos de poemas surgiram também, com outras ideias, outras formas de serem escritas. E eu vou falar primeiro aqui da poesia concreta, e na poesia concreta eu coloquei esse aqui do Gato, El Gato, né, que é um poema concreto. O que é a poesia concreta? Ela é como se fosse uma obra de arte, ela envolve a poesia com a imagem. E eu achei muito bonito, ela não é em língua portuguesa, ela é em espanhol, El Gato entre las flores, mas é muito bonito o formato que eles escreveram a poesia, tá? Aqui você vai ver também, olha, uma mão falando aí, né? Sim, senhor, não, senhor, né? E pedindo para se calar. Só que às vezes numa única palavra você consegue, num caso de um poema concreto, numa única palavra você consegue passar uma mensagem. Olha que interessante, esse daqui é muito conhecido. Eles pegaram, né, o poeta, né, colocou a palavra lixo escrita várias vezes usando a palavra luxo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que todo luxo, na verdade, é um lixo, né? É lixo. Então, o lixo ele é composto por vários luxos. Por exemplo, você tem aí um carro do ano, né? Maravilhoso, lindo, luxuoso. Daqui, sei lá, 50 anos, 60 anos, ele vai estar talvez no lixo, né? Talvez ele vai estar todo quebrado, todo estragado. Um móvel que você tenha também, por mais caro que você pagou esse móvel, ele vai estar um sofá, por exemplo, ele vai estar no lixo. Então, foi uma ideia muito inteligente, foi muito criativa do autor. E também no modernismo também a gente imitou aí um poema de origem japonesa que ele era formado aí inicialmente por 5 sílabas na primeira linha, 7 na segunda e 5 na terceira. E ele era um terceto, né? Então são sempre 3 linhas. Aqui no Brasil, quando chegou o modernismo, eles utilizaram essa poesia haikai e alguns autores nem fazem 3 linhas, eles fazem 2 linhas, eles fazem uma linha de poema haikai. E no caso, não precisa seguir essa métrica 575, também não precisa ter rima, eles também tinham um sistema de rimas, né, nessa poesia de origem japonesa, mas aqui você pode rimar, pode não rimar, pode ser triste, pode ser engraçada. Então eu vou mostrar alguns haikais aqui, né? Em cima do túmulo cai uma folha após outra, lágrimas também. Aí o autor, né? Uma folha, ai, melancolicamente cai. Mário Quintana, que escreveu vários haikais também. A amizade é um amor que nunca morre, também do Mário Quintana. E o Milor Fernandes, ele escreve
ele escreve cômicos, né? Coisas cômicas. Então, ele fez aí uma poesia em haikai engraçada aí, Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. Então, não sei se é tão engraçada, mas faz a gente rir. Então, nos dias atuais, você pode todas as coisas. Você pode escrever com métrica, sem métrica. Não é que é proibido, é que depois do modernismo, você é livre para escrever do jeito que você quiser. Você pode escrever em cordel, né? Você pode escrever em sonetos. Tem muitos artistas modernos, o Vinícius de Moraes escrevia muitos sonetos, aí depois da era modernista, ele escrevia muitos sonetos. Então, se o autor se sente à vontade para escrever esse tipo de poesia, ou algum outro tipo de poesia, ele pode escrever. E se ele não quiser, se ele quiser escrever sem rima e sem métrica, sem rima, sem nada, o que ele vai fazer? Tem um nome que a gente dá a isso, que são versos livres, quando ele é sem métrica. Então, eu não me preocupei com quantas estrofes, eu posso fazer uma estrofe única, não separar, né? Eu posso separar aonde eu quiser, e onde o entendimento do texto, da poesia, exige que eu separe, eu vou separar. Então, eu posso escrever uma poesia sem ter nenhuma métrica, não precisa ter sílabas em cada verso, certo? E os versos brancos ou versos soltos, que seriam o quê? Sem rima. E eu posso escrever uma poesia com diversos livres e versos brancos? Posso. Então, ela vai ficar totalmente... Só que, é claro, aí a pessoa fala, então qualquer um pode escrever uma poesia? Sim, qualquer um pode escrever uma poesia hoje em dia. Mas o que a gente não pode esquecer é que um bom poema, né, o bom poema, ele tem que ter sonoridade. Então, ele tem que ter palavras que tenham sons parecidos, que me façam ter um encantamento, que mostre a beleza da poesia. Ele tem que ter sentimento. Às vezes ele pode me encantar pelo sentimento da poesia. Criatividade, porque também, como eu falei na poesia concreta lá, a criatividade é que conta mais, né? E capricho, tem que ser muito bem feito, bem estruturado, não pode ser de qualquer jeito. Então, se eu tiver tudo isso, eu faço um bom poema. Não é, qualquer um pode escrever, mas tem que ser feito de uma maneira bela, tá certo? E é isso que é a poesia. A poesia é o belo, é escrever de uma forma bela, de uma forma que encante a outra pessoa que está lendo, tá certo? Então, seria só isso. Espero que vocês tenham gostado das aulas de poesia. Eu não me aprofundei muito, mas se vocês quiserem algum outro tema, vocês podem deixar a sugestão para a gente se aprofundar mais em alguma coisa em relação à poesia, tá certo? Então, até mais. Obrigada.